quero dar uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo uma mensagem da fé. Eu tenho estudado a Escritura e tenho observado o povo sofrendo nas igrejas, doente, enfermo, outros desenganados. E muitas vezes eles são ensinados erradamente e não têm conseguido alcançar a cura divina. E a Escritura diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, cura hoje, cura para sempre. Mas também Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Né? E muitas pessoas têm hoje em dia, em pleno século XXI, 2026, têm percorrido várias igrejas, várias placas de denominações, em busca de soluções, e não têm encontrado. Né? E hoje, as denominações têm ensinado que a pessoa tem que beber água ungida, passar no sal grosso, usa até um mato chamado peão roxo para as curas. E às vezes é até ungido com óleo, e não é curado. Esse óleo está ungido ou o pastor não tem unção da cura para curar. E muitas vezes o nome de Jesus é mencionado dentro do culto, né? Jesus está aqui, tenha fé, confie em Deus. E as pessoas entram atribuladas, perturbadas, desenganadas, né? E saem com traumas de não ter recebido a sua cura, a sua libertação. Então veja o que a Escritura diz aqui. Jesus fala em São Mateus, São Mateus escreveu isso da boca de Jesus, no capítulo 10, versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Está vendo? Então, olha o que Jesus aplica, né? Que ele deu autoridade aos apóstolos, né? Que hoje são pastores, profetas, bispos, né? Para expulsar os espíritos imundos, que são os demônios, e curar todas as enfermidades. Está no plural, todas, não tem que ficar, foi curado de um câncer e não foi curado da leucemia ou de qualquer outra enfermidade no coração, nos pulmões, nos rins. Eu sei que as pessoas estão aflitas, desesperadas, né? E crê naquilo que o pastor está ensinando, mas não consegue alcançar a cura divina. Então, Jesus disse, o evangelho do reino é chegado a vós, e indo pregar, dizendo, é chegado o reino do céu, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça tu recebesse e de graça tu dai. Isso sai da boca de Jesus. Então, se a ovelha, o crente, o cristão, ele coloca a sua fé legitimamente no nome de Jesus, ele vai alcançar. Porque Jesus não só curou o crente da lei de Moisés quando ele estava em Jerusalém, lá em Israel. Não, ele curou pessoas que nunca tinham conhecido nem falado no nome de Jesus. Mas as pessoas ouviram falar desse nome de Jesus Cristo, que ele estava curando, levantando paralítico, curando os cegos, ressuscitando os mortos, né? Curando todas as doenças e moléstias e expulsando os demônios. Por exemplo, a Escritura fala de uma mulher que ela não conhecia Jesus. Ela não sabia nem quem era, mas ela ouviu falar desse nome. Eu quero despertar a Igreja de Cristo, de modo geral, para um despertamento da fé, somente no nome de Jesus. E quero dizer para você que você não creia em homens, não creia
nesse sacrifício que manda fazer, que nada acontece, né? Ah, eu bebi alguns dias e está curada, não está. Muitas vezes eu já vi pastores mandar a pessoa soltar a muleta, sair da cadeira de roda e a pessoa caiu no chão, porque Jesus não curou. Mas por que Jesus não curou? Se Deus é amor, né? Jesus disse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus é amor, se Deus é misericordioso para com o seu povo, a sua criação, quanto mais para as ovelhas de Jesus Cristo. Então uma mulher ouviu falar de Jesus, ela tinha um fluxo de sangue, e ela recorreu aos médicos, e os médicos não deu solução. Eu não sei, a Bíblia não aplica se ela bebeu alguma coisa, se algum sacrifício que ela fez, um chá para beber, né, algum remédio caseiro. A Bíblia não fala sobre isso. Mas quando ela gastou todo o dinheiro com os médicos, vendeu até suas propriedades para gastar com os médicos, e não recebeu solução. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. E a Bíblia, a Escritura diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso é maravilhoso? Então, basta você ouvir e crer. Quem ouve e crê que Jesus pode dar solução, pode resolver os problemas, aquele que está moribundo, desenganado, né? Os hospitais estão lotados. Também as grandes igrejas, mega igreja, com 4, 5, 6 mil membros, também estão ouvindo a palavra de Deus. E por que Jesus não está mais curando dentro do templo? Tem alguma coisa errada, né? Mas sabe qual é que eu vou te revelar? A falta de você crer poderosamente no nome de Jesus. O nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Basta isso aí, há poder. Se você crer no nome de Jesus, no poder deste nome, você é curado. Porque se você crer no nome de Jesus, porque você tem fé. Ninguém pode não crer no nome de Jesus e ser curado, não. Você tem que crer no poderoso nome de Jesus Cristo, que há poder no seu nome para expulsar o demônio, curar as enfermidades, libertar os oprimidos. Ele não disse? Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu até acrescento, cativo e preso em prisões, e eu vos aliviarei. Porque isso não estava acontecendo. Eu estava pregando numa igreja do Feira 10, e a fila para receber a cura, e uma irmã me chamou particular e disse, olha, faz 10 anos que eu venho para a fila da oração da cura e eu não sou curado. 10 anos. Ela tinha mais de 20 anos de vida cristã, batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Dizimista fiel, tomando Santa Ceia e carregava essa doença, essa enfermidade, essa aflição. Por quê? Porque a fé não estava sendo legítima. Você sabe que tudo que é falso, não acontece nada. Não acontece nada de milagre, de libertação, se você usar uma fé falsa. Porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe que essa fé é legítima ou não. Crer e obedecer a palavra de Deus. Muitos creem, mas não obedecem. Então o milagre não pode acontecer. Por quê? Essa mulher não era cristã, ela era da lei de Moisés, da Torá, mas ela ouviu falar desse nome poderoso de Jesus Cristo e foi em busca dele. Foi lá buscar. E ela disse no seu coração, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu sou curada. E a multidão era grande e muitos estavam tocando em Jesus, e Jesus disse, Pedro, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, poder, está vendo? A fé dela, em casa, ela disse, se eu tão somente tocar na hora dos vestidos de Jesus. E ela tocou, mas muitos estavam tocando e não foi curado. Somente ela teve o direito da cura, porque ela tocou pela fé. Vamos ver a resposta de Jesus. Quando ela tocou na hora do vestido de Jesus, estancou a hemorragia, o fluxo de sangue foi embora. Ela vertia sangue, né, há 12 anos. É brincadeira esse sofrimento? Essa tristeza, essa amargura, correu aos médicos, não curava. Ela vivia num derramamento de sangue direto.
né? Talvez havia até problema com o marido dela, né? Porque se ela tinha essa hemorragia, então ela não podia ter contato com o marido dela de maneira nenhuma. Mas a fé dela fez Jesus mudar. E a fé remove montanha, remove demônio, a fé remove montes, a fé abre mar, a fé cura, mas quando a fé é legítima na palavra. Porque ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como você diz que tem fé, abre a boca, diz que tem fé. A maioria dos irmãos da igreja abre a boca e eu tenho fé, e porque não é curado? Porque Deus conhece os corações. Então, essa fé não é legítima para acontecer um milagre. Porque a Escritura não fala somente de salvação da alma, não. O Evangelho do Reino, tem 4 partes. Salvação pela fé, mediante a graça de Deus. Isso não vem dos homens, é dom de Deus. A fé da cura, a fé da libertação e a fé do batismo com o Espírito Santo, a qual você vai falar em línguas, porque está escrito. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que vós seja revestido do poder do alto. Né? Revestido do poder do alto. Quer dizer, do céu veio o poder, mas a crença, o crer, tem que estar na palavra, naquilo que Jesus mencionou. Ele disse, crê somente e verás a minha glória. Crê somente e serás salvo. Ele mandou crer, ele não mandou fazer sacrifício, porque Jesus na cruz, ele já levou todas as enfermidades, toda a doença, toda a maldição, né? Da cruz. Na hora, o profeta Isaías, ele diz assim, e ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas chagas da cruz, fomos sarados. É só declarar a cura no nome de Jesus, porque há poder nesse nome. Então, ele diz em Mateus capítulo 1, versículo 7 e 8, indo pregar e dizendo, chegado o reino do céu, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça tu recebeste e de graça dai. Quando você ouvir alguém que você tem que pagar a oração da cura, a oração da libertação, não é? Saia correndo desse lugar, que é de graça. Porque a Bíblia de Jesus diz, de graça tu recebeste e de graça tu dai. Então, há uma confusão tremenda nas igrejas que gera dúvida, medo, pânico. Né? Quantas pessoas estão sofrendo com infecções, com câncer, mal de Alzheimer, né? Moribundo, desenganado. Eu estive em Salvador, no hospital de criança, e era hospital de câncer, só de criança. E eu entrei numa sala que tinha 20 crianças cadavéricas com câncer tomando o corpo daquelas crianças. Eu chorei abertamente por ter visto aquele sofrimento. Né? E a freira, que toma conta do hospital, não queria deixar eu entrar. Mas eu fui pela fé. Com a mãe que me levou lá, que o filho estava de câncer. E tinha um pai que estava com o filho cadavérico, o câncer tomando conta, um mau cheiro tremendo. Aí eu perguntei, Deus, aonde você está? Que essas crianças estão passando esses momentos difíceis, críticos. A minha fé. Eu fui a Deus e disse, eu não aceito isso, sua palavra diz que eu, tendo fé, eu removo montanha, eu abro o mar. Eu posso destruir o gigante, a tempestade, a nuvem negra, pela minha fé, crendo no poder do nome de Jesus Cristo. Então ele diz aqui em Romanos, o justo, o cristão, ele vive pela fé e anda de fé em fé. Está vendo? Não adianta, né, você colocar qualquer outro argumento na vida para querer agradar a Deus, é pela fé. E Deus não só cura crente de igreja, não. Tá certo? Essa mulher do Fruto do Santo, ela não era crente. Depois uma mulher lá da cercania, né, e da Síria, ela vinha correndo, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá vendo? Essa mulher vivia numa região que não havia igreja, não havia sinagoga, só tinha mesmo casa de curandeiro, de macumbeiro e de feiticeiro.
Mas a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E ela ouviu falar de quem? Do nome de Jesus. Está vendo? Há poder. Quando a gente pronuncia pela fé o nome de Jesus, o inferno treme, demônio bate em retirada, Satanás sai correndo, porque ele sabe que esse nome tem poder para todas as coisas. Que ele mesmo diz, nada vos será impossível. Nada. Se tu podes crer, tudo é possível. Tudo. Ele não disse a metade, um quinto, um certo. Não, ele disse tudo é possível aos que crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Não crê em homens. Não procure padres, pastores. Ponha a sua fé no nome de Jesus Cristo. Então essa mulher chegou, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus rejeitou aquela mulher. Os discípulos de Jesus despediram que ela vem correndo feito uma louca. Mas ela chegou aos pés de Jesus e adorou. Jesus disse, filha, eu não posso tirar o pão dos filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. Aquela mulher se humilhou na presença de Jesus de uma maneira tal que disse, também os cachorrinhos comem das migalhas dos donos, dos ricos, da mesa dos ricos. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, grande é a tua fé. Volta para casa que a tua filha está liberta do demônio. Está vendo? O poder da fé, o que é que faz? Também Jesus disse assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mandarás que este demônio passe para colar e há de passar. Porque nada vos será impossível. Então, quando a igreja de Cristo na terra colocar isso em prática, a fé se pratica. Como? Ouvindo a palavra de Deus. A Escritura. Leia a Escritura. A Escritura veio para nós, para que a nossa fé está em Deus. Que ela se manifeste no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, quando eu voltar para arrebatar minha noiva, a minha igreja, encontrarei fé na terra. Essa é a interrogação que fica para você ter um despertamento de pegar a Escritura e ler aquilo que Jesus falou. Aquilo que a Escritura está falando. Há uma confusão tremenda, um espírito de engano dentro das igrejas, de mentira, revelando que Jesus vai curar. Eu já vi muitos pastores mandar uma pessoa levantar da cadeira de roda e aquela pessoa não conseguiu levantar e quando tentou se levantar, caiu em cadeira de roda e tudo. Isso é um escândalo. Esse pastor nunca conheceu Jesus. Esse apóstolo nunca conheceu Jesus. Veja o apóstolo Pedro. Ele e João iam orar a hora nona na Porta Formosa de Jerusalém. Era a hora da oração. Veja o que a oração faz. Porque há poder na oração, no nome de Jesus. E aquele paralítico estendeu a mão e disse, dá-me uma esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, olha para mim. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta no poderoso nome de Jesus. Olha a diferença. Hoje as pessoas creem mais nos homens, na medicina. Olha, se a medicina fosse tão verdadeira, os hospitais estão lotados, não tem onde pôr mais doente enfermo. Eu estou despertando você porque eu tenho conhecimento disso aí. Eu já orei muito nos hospitais, nos pronto-socorro desse Brasil. E vi Jesus curar. Pessoa que estava em coma, induzido lá. Nem falava, nem ouvia. E nem sequer estava ali nos aparelhos da ciência, esperando somente a morte chegar. E me deram a oportunidade de eu entrar naquela UTI e eu derramar o óleo na boca, porque não falava, aquela pessoa não era nem crente, não conhecia nem Jesus nem Deus, não professava o nome de Jesus, mas a minha fé, eu derramei aquele óleo na boca daquele desenganado, moribundo, na UTI em coma. Com 5 horas, a infecção foi embora, infecção generalizada, e aquela pessoa despertou do coma para a glória de Deus. Foi eu que curei? Misael Rodrigues aqui? Não,
foi o nome de Jesus pela minha fé. Eu nunca me esqueço, o meu filho mais velho, ele lá em Recife, saiu com o primo numa moto e teve um grande acidente. E ele levou, né, a perna dele ia ser cortada, ele ia ficar mutilado, porque ele teve que preencher 40 parafusos na perna dele. E telefonaram para mim aqui em Feira de Santana. Isso era uma sexta-feira, num sábado de manhã, eu desci para Recife e fui aonde ele estava lá. E o médico disse, se a infecção, se o ferimento não fechar por causa da infecção, eu vou ter que cortar a perna do seu filho. E ele muito jovem, bonito, né, com toda a vida, e disse, meu pai, eu não posso perder minha perna, não ficar mutilado. Olha aí, o acidente provocou isso, acidente de moto. Não vigiou, mas o primo bateu no carro de um sargento da polícia, e eu sentei na beira da cama dele e clamei ao Deus vivo no nome de Jesus Cristo. Eu só fui tocar na perna dele, o ferimento aberto, aparecendo no outro, 40 parafusos estavam ali. Consolei ele, beijei ele, abençoei ele e vim embora para a Feira de Santana. Meu cunhado, o marido da minha irmã, telefona para mim e disse, olha, o Fábio Alexandre está aqui em casa. Como? Ele não está doente, não? A cicatriz, a ferida fechou e ele está andando normalmente e não cortou a sua perna. O que é isso? O poder da fé do nome de Jesus. O privilégio, a honra e a glória e o poder é de Jesus. Apenas somos canais, instrumentos na mão de Deus para que isso aconteça. Então, a minha preocupação é ver o nome de Jesus, o Evangelho vendido, oração vendida, oração de libertação, de cura, de prosperidade, vendida dentro da igreja. Então Deus não pode fazer milagre. Se a gente fazer uma observação, em todo o Brasil, não há testemunho de cura, não tem mortos ressuscitando. Está aqui. Ele disse, indo pregar e dizendo, é chegado o reino do céu. Curai os enfermos, limpar. Jesus mandou curar. Veja bem. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça tu recebesse e de graça tu dai. Não tem que ser pago. Você está entendendo? Dinheiro não pode comprar a palavra de Deus, nem a sua fé. É a sua fé que remove montanha, que faz a enfermidade desaparecer. Quando você ouvir a palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo. Porque há poder da fé no nome de Jesus. Então, Paulo escreve o livro aos Romanos, dizendo, o justo viverá pela fé. Capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. O justo andará de fé em fé. A igreja tem que andar pela fé e de fé em fé. Todo dia, toda hora, todo ano da sua vida. Não fique olhando para os homens. Se você, o médico lhe desenganou, não creia. Se você usa o nome de Jesus, aonde é que Deus é amor e misericordioso? Que a pessoa vai a ele pedir a cura e não acontece nada. Não está acontecendo nada. É muita gente doente, enferma. Existe pessoas na igreja, até pastor, com depressão, opressão, com pânico, com medo da morte. Não é isso? Aí você pergunta, por que quando o coronavírus veio na Terra, essa praga que houve aí, morreu 700 mil pessoas, inclusive crentes. Então, se ele deu autoridade no nome dele para expulsar o demônio e curar todas as enfermidades, depois ele disse assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18. Olha o que ele diz. Ele diz, ei, pastor, ei, bispo, ei, apóstolo, olha, esses sinais é para vocês. Não, ele disse, aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quando você é batizado pelo Espírito Santo e com fogo. Pegarão na serpente, pisarão serpente e toda a força do mal e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E porão a mão nos enfermos, do doente, e serão curados. No nome de quem? De Jesus Cristo.
Né? O mundo católico pede a Maria, pede ao santo de imagem de escultura. Isto, eles pedem a ele. Né? E testemunha, eu fui curado. Eu fui liberto. Foi não, meu amado. Porque o evangelho veio para os escolhidos, para os eleitos, para os pobres. Jesus disse, eu vim trazer o evangelho do reino para os pobres enriquecer, crescer na fé. Não é somente na igreja, não. Você está vendo o testemunho que eu estou dando aqui, que Jesus não somente curou. Quando Jesus se encontrou com Maria Madalena, ela era crente, ela era uma adúltera, né? Era prostituta. Mas Deus teve misericórdia dela. E Jesus foi lá e expulsou os demônios que estavam nela. Foi a maior discípula que Jesus teve, foi uma mulher chamada Maria Madalena. Ela creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, é como está escrito, a fé. Jesus diz, a Escritura diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para ele, lê a Escritura. Meu povo sofre, meu povo padece, meu povo está sendo destruído. Sabe por quê? Porque ele não tem conhecimento do meu nome e da minha palavra, a Escritura de Deus. Quando Deus mandou Moisés para o Egito para libertar o povo hebreu lá, a Escritura diz que era 2.600.000 pessoas, sem nenhuma enfermidade. Por isso que o nome de Jesus chama Jeová Rafá. O que significa isso? Jesus que cura. Jeová Rafá significa Jesus que cura. Não havia doença, não havia enfermidade. E era um povo incrédulo, rebelde, mas Deus tinha misericórdia. E depois, Deus disse pela boca de Moisés, se meu povo ouvires a minha voz, guardar os meus mandamentos, meus estatutos, a minha lei, eu tirarei do meio de vós toda doença e toda enfermidade. Então, amada igreja de Jesus, eu não estou aqui julgando ninguém, nem condenando não. Eu quero que você tenha a sua fé. Pare de ser enganado. Quando você dá dinheiro para a oração da cura, da libertação, você está vendendo a sua fé. Você está vendendo a sua fé. Porque Jesus não pede uma fé do tamanho de uma melancia. Não. Jesus pede uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe o que é uma mostarda? Você sabe a semente da mostarda? É quase invisível a semente, é muito pequeníssima. Ele pede aquele tamanho ali. Você ordena. Se ele deu autoridade e poder para ordenar que esse mundo passe para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Preste bem atenção. Quanto mais uma doença ou enfermidade. Jesus não só cura dor de barriga, não. Ele levanta paralítico, paraplégico, tetraplégico. Eu vou ver dentro dos ônibus, vejo aquelas crianças na cadeira de roda, paraplégico, tetraplégico. É uma coisa terrível. Criança que nasce com a cabeça grande do ventre da mãe, o que é isso? Maldição. Doença é maldição. Enfermidade é maldição. É a Escritura que diz. Não foi eu que criei isso, não. É a Escritura. Então, ele me revelou que eu devia trazer uma mensagem da fé do nome de Jesus Cristo. Então, é necessário que você seja despertado. Eu não estou mandando você sair das suas igrejas, das suas denominações. Não. Eu quero que você não creia em homens. Para nada. Somente em Jesus. Ouça a palavra. Ouve a palavra de Deus. E pega a Escritura, examina ela, porque a Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim. Jesus disse isso. Testifica de quem? De Jesus. Então, o mundo e o diabo está querendo apagar esse nome, apagando o nome de Jesus da terra. Quantas coisas contra o nome de Jesus hoje é pregado, ensinado, falando aí no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você não examina isso, não? E Jesus diz, a Escritura diz, olhando para Jesus. Não tira o seu olhar dele, não. Mesmo que você esteja desempregado, desenganado, não tem dinheiro para gastar com médico para fazer uma cirurgia. Deus não condenou a medicina, não. Mas também a Bíblia diz, que Jesus disse, cura-te mesmo, médico. Mandando o médico se curar. Porque todo médico, ele morre com doença. Para você ver que o poder da cura não está nele. Ele cura o corpo físico.
Nem todo corpo físico é curado pelos médicos, né? Ele estudou a ciência da biologia, então ele passa tal remédio para passar dor e até a pessoa vem curada. Né? Ou a doença fica estacionada. Então, dá um sofrimento, o povo está sofrendo, está angustiado, está abatido, está aflito. Só um pequeno testemunho que eu estou dando aqui para você, né? Que aqui, vou falar de um condomínio onde eu morei antes, e tinha um homem moribundo em cima da cama na sala. E a mulher dele bateu na minha porta às 8 horas da noite, para vir orar por aquele homem. Eu fui até lá na casa dele, estava lá, sem falar, sem ouvir, estirado na cama, todo coberto com um lençol, e a mulher dele em desespero, chorando, que ele estava ali mais de 40 dias. Eu disse, ó Deus, se eu fui convidado para orar por esse homem, eu quero que o teu nome seja glorificado nesta casa. Eu pus as mãos na cabeça daquele homem e ordenei que a doença e a enfermidade batessem em retirada. E fui para casa. 8 horas da manhã ele bateu na minha porta, na moto que ia trabalhar. Olha o que Deus fez. Levantou, curou e no outro dia ele já foi trabalhar. O nome de Jesus Cristo foi glorificado, foi exaltado para todo sempre. Então, o poder da fé. Creia somente na Escritura, na palavra de Deus, e você vai alcançar a vitória, a bênção, pela fé. São 50 anos que eu sou cristão, que eu creio no nome de Jesus. Você não sabe nem quem eu era. Eu era de balada, eu era de carnaval, eu era do rock, e um dia eu ia para a praia com uma sacola cheia de bebida com os colegas, e eu encontrei Jesus na rua. A tua vida de devassidão acabou. E quando eu vi aquela voz, eu criei. E eu fui a uma igreja. Isso faz 50 anos na minha fé. Graças a Deus. Tenho saúde, tenho força, Deus tem me ajudado, tem fortalecido a minha fé na sua palavra. Nunca mais eu parei de ler a palavra, a Escritura de Deus. Porque a minha fé está no nome de Jesus. Ele disse em meu nome. Ele no nome de Paulo, de Pedro, do apóstolo, do profeta, não. É no nome de Jesus. Não esqueça isso. Toda hora, todo instante, pela manhã, à tarde, à noite, usa o nome de Jesus e você vai ver um milagre acontecer na sua vida e na sua casa. Eu tinha um filho, o caçula, e ele teve leucemia aguda, câncer no sangue. Ele tinha 2 anos de idade. E eu levei ele para a clínica e o médico disse, só aí um milagre de Deus. E eu ia trabalhar no petróleo, à noite não podia faltar a empresa, que era uma empresa multinacional. E eu pedi à minha mãe para ir lá, ficar com ele. Eu não era crente não, eu não era cristão, eu não tinha conhecido Jesus ainda não. E minha mãe foi à noite e ficou ali. Quando deu 1 hora da manhã, que todo mundo estava no silêncio do hospital, da clínica, minha mãe disse, Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, toca no meu neto, glorifica o teu nome nesse hospital. E ela disse que pegou no sono. Quando amanheceu o dia, uma junta médica de 7 médicos foi examinar um menino e disse para minha mãe, esse menino, essa criança nunca teve câncer de sangue. Vou dar alta dele agora. Que foi glorificado o nome de Deus, no nome de quem? De Jesus Cristo. Minha mãe já era uma cristã que orou 22 anos por o filho dela, chamado Misael Rodrigues. Eu fui liberto dos demônios desse mundo aí. E Deus me levantou para trazer essa mensagem da fé, de cura, de libertação, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa fazer uma obra poderosamente na sua vida e na sua família. Creia tão somente se seu filho está na cadeia, preso lá por qualquer coisa, por tráfico, por crime. Não desista do seu filho. Não desista da sua família. Tenha somente fé e creia que Deus está na responsabilidade, naquele que tem fé, de fazer um milagre. Deus não é somente Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não. Deus não é somente Deus de Israel, não, do Velho Testamento, não. Ele é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviou para morrer em morte de cruz
e deu esse poder. Eis que eu vos dou poder, ele disse, para expulsar os demônios e curar todas as enfermidades, pisar serpentes e escorpiões. Não tenha medo de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, não. Não corra atrás de homem. Vá a Jesus, jejue, creia que o milagre já está acontecendo na sua casa, na sua família, no hospital, onde o seu ente querido estiver desenganado pela medicina. Receba esta oração em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, por dentro e por fora, seja removido toda doença, toda enfermidade na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, no coração, nos pulmões, nos rins, nos ossos, no sangue. Se alguém está em coma induzido no hospital, pela minha fé, essa pessoa se levante para a glória de Deus, curado do coma induzido que ele está. Essa pessoa moribunda, essa pessoa que está entrevada em cima de uma cama, a coluna aleijou. Levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista e creia tão somente que o nome de Jesus, e há poder no nome dele, para todos os males desta vida, e o nome de Deus será glorificado, como Jesus disse, tudo que você pedir a mim, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho. Jesus disse, peça e eu te darei, busque e você encontrará, bata e você vai abrir, abrir-se-vos-á. Então receba essa mensagem, essa oração da fé, no poderoso nome de Jesus, e a glória dele para todo sempre. Amém, amém e amém.